Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre máquina laser CNC, tá? Vou estar falando sobre manutenção, alinhamento e limpeza dos espelhos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na nossa máquina, tá? É uma máquina da Visutech, tá? Da Multivise VS6040, beleza? Primeiro, máquina desligada, tá? A gente vai começar pela limpeza e lubrificação, tá? A lubrificação dessa máquina é uma lubrificação relativamente simples. Na verdade, eu vou ligar ela. Vou ligar ela só para acender a luz aqui, para ficar mais nítido, né? Que com a máquina ligada, sem estar conectada no computador, a gente consegue mexer manualmente, tá? Ou com ela desligada também, tá? Primeiramente, a gente vai... O que a gente lubrifica na máquina? Tá? A gente lubrifica os trilhos, tá? Se tiver trilho. E as guias lineares, beleza? Que é onde passam os rolamentos, tá? Essa é a parte que a gente vai fazer lubrificação, tá? Para fazer lubrificação, a gente vem com... Aqui eu já fiz lubrificação agora, antes de fazer o vídeo, tá? Para fazer lubrificação, a gente vem com um papel higiênico, ou um papel que não solte tanto pelinho, né? A gente passa aqui para tirar o excesso de óleo sujo, tá? A gente vai limpar esses três, né? Na verdade, a maioria das máquinas tem três. Que a gente vai estar pingando, aqui eu utilizo óleo Singer, tá? A gente vai pingar umas 10 gotinhas ao longo do trilho, tá? Tanto esse trilho, quanto esse, quanto o outro. E vai mexer os carrinhos, tá? Os carrinhos ficam soltos, né? Então a gente vai mexer aqui só para espalhar o óleo, tá? Isso aqui você pode fazer com a máquina desligada tranquilamente, tá? Essa máquina ela tem um sensor, né? De segurança, tá? Que aciona aqui com a tampa, beleza? Nunca acione manualmente, eu vou explicar o porquê também, tá? Mas lubrificação é isso. A lubrificação você pode fazer, depende do seu uso, né? Então você pode fazer ou semanalmente ou quinzenal e no máximo uma vez por mês, tá? Você fala, eu uso pouca máquina, você faz uma lubrificação mensal. Se você usa bastante, como a gente, todo dia está utilizando, uma lubrificação semanal é interessante ou quinzenal, beleza? Mas máquina laser de modo geral não requer tanta lubrificação, mas é bom você lubrificar para manter a sua máquina em ordem, tá? Questão de limpeza. Limpeza é uma coisa que a gente tem que limpar por fora, né, para não ficar nenhuma sujeira, para não ficar nenhuma imperfeição aqui na nossa mesa, né, para que fique desnivelada e o corte saia de forma errada, tá? E a gente tem que fazer uma limpeza diária, que é a limpeza dos espelhos e da lente, tá? Poucas pessoas sabem disso, tá? Mas tem que fazer essa limpeza diariamente, tá? Ah, Kleber, eu não uso a máquina todo dia, mas quando você vai limpar os espelhos, tá? A gente vai fazer limpeza dos espelhos, os espelhos acabam desalinhando, tá? E se você estiver usando a máquina para cortar ou para gravar, com os espelhos desalinhados, você vai estar utilizando mais potência do laser do que realmente necessita, tá? Eu vou deixar aqui até uma foto de uma pessoa que veio falar comigo, falando que derreteu essa parte, aqui na foto vocês conseguem ver, tá? Derreteu essa parte aqui por conta de um alinhamento do espelho, tá? Em vez do feixe do laser estar entrando por esse buraco, ele provavelmente devia estar batendo em alguma peça aqui ou por dentro e superaqueceu tanto essa parte que acabou derretendo essa mangueira de ar, tá? Então o alinhamento ele é muito importante. Eu vou mostrar para vocês como fazer a limpeza e como fazer o alinhamento, tá? Vou colocar o celular aqui no tripé que eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiramente, vamos limpar, tá, os espelhos. A parte da lubrificação ficou claro ali, né? Algo muito importante também, que eu já ia me esquecer de falar, tá? A gente tem que fazer limpeza desses sensores, tá? Limpar, na verdade, a frente deles, tá? Para que não tenha poeira. Eu limpo aqui com um pincel, tá? Você só passa um pincel aqui para tirar possíveis poeiras, né? Possíveis acúmulos de poeira, tá? Porque esse sensor é um sensor de proximidade. Então, quando essa parte aqui se aproxima, né? Deixa eu mexer aqui, ó. Quando essa parte se aproxima dele, ele reconhece que é o ponto zero da máquina, tá? Então é sempre bom manter limpo. Eu já tive problema com isso por conta de sujeira também, tá? Então é sempre bom dar uma limpada. Tem máquina que não é sensor indutivo, tem máquina que é um sensor de clique, né? Como se fosse esse aqui, ó. Você escuta o barulhinho, tá? Então você também limpa para verificar se está fazendo barulhinho, se está acionando o sensor, beleza? A gente vai usar para limpar os espelhos cotonete e álcool isopropílico, tá? Sempre tem que ser álcool isopropílico para que ele deixe menos mancha possível nas lentes e no espelho, tá? Vamos começar primeiro limpando a lente. A lente ela fica aqui dentro da caneta, tá? Para tirar essa lente, tá? A gente vai primeiro tirar essa mangueira do ar. Eu desliguei o compressor porque senão fica muito barulho, tá? O compressor sai por aqui, tá? O ar. Eu vou tirar e vamos desrosquear aqui, ó. Essa pecinha. Ela cai aqui e a gente puxa a caneta para baixo, tá? A lente, ela fica aqui dentro.
beleza? Vamos deixar essa pecinha de lado. Para a gente tirar a lente, a gente só desrosqueia esta peça, certo? E tira a lente, tá? A gente tem duas formas de fazer a limpeza dessa lente. Se a gente quiser limpar de uma forma mais eficiente, a gente pode tirar a lente, tá? Vou pôr aqui na mão para vocês verem, tá? É uma lentezinha convexa de um lado e reta do outro, tá? Sempre a gente tem que lembrar, tá? O lado que é curvo, né? O lado que é convexo, ele tem que ir para baixo, tá? Então ele tem que ir assim, tá? E se você colocar assim, pode ser que a lente acabe virando lá dentro, tá? Então eu gosto de fazer assim, ó. Coloca o lado reto sempre aqui apoiado. E aí a gente coloca a nossa caneta, né? Aqui e rosqueia até chegar no final, que a gente garante o posicionamento correto da lente, tá? Geralmente eu limpo a lente por dentro, tá? Com a caneta colocada. Vamos ver se está filmando tudo. Tá. Com a caneta colocada, tá? O álcool isopropílico nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu afastar. O álcool isopropílico a gente utiliza somente em uma das pontas do cotonete, tá? A gente embebeda bem com álcool isopropílico. E a gente vai pegar e vai passar aqui, ó, de uma forma, fazendo uns círculos aqui. Essa lente ela só suja desse lado, tá? Porque o outro lado tem uma entrada de ar limpo, tá? Então não tem contato direto com a fuligem, né, do corte, tá? Mas se você quiser fazer uma limpeza completa, como eu já disse, é só você tirar tudo, tá? Vamos tirar tudo aqui. E aí você consegue limpar os dois lados da lente, beleza? Eu utilizo apenas um lado molhado de álcool do cotonete, porque assim, ó, com o lado molhado, né, a gente limpa, tá? Deixa eu dar o zoom aqui para ficar mais claro. Ó, com o lado embebedado em álcool a gente limpa, tá? Aí você vê que ele fica sujo já. E com o outro lado que está seco, a gente dá uma polida, né? Como se fosse uma polida para tirar aquelas marcas que ficam quando a gente passa álcool, tá? Então a lente ela vai ficar o mais brilhante possível, tá? Se a gente fizer a limpeza dessa forma, beleza? Vou guardar a lente novamente, ó. Põe o lado reto aqui dentro. Vem com a caneta, enrosqueia até encostar no final. Beleza, estão presos, tá? Mas geralmente você pode limpar aqui por dentro, tá? Primeiro o lado molhado e depois o lado seco do cotonete. E para fazer a colocação também é bem simples, tá? Vou colocar aqui o cotonete de lado. A gente vai colocar a travinha aqui dentro, encaixar aqui, né? E rosquear essa travinha, tá? Travou, para apertar bem, a caneta não se mexe, não sai, né? Na verdade, aí é só a gente plugar a mangueirinha de ar, tá? Essa é a limpeza da lente, tá? A limpeza dos espelhos, eu vou mostrar para vocês aqui onde ficam os espelhos. Tá? Essa máquina, ela tem 3 espelhos. Tem um espelho que fica ali dentro, tá? Acho que dá pra ver, né? Tem um espelho que fica desse lado, tá? E um espelho que fica ali no fundo, que eu vou abrir a tampa, ó, dá até pra ver o espelho lá no fundo. A gente vai limpar esses espelhos, tá? Como? Da mesma forma, tá? Com o mesmo algodão, na verdade. Deixa o algodão cair aqui no meio. Com o mesmo algodão, tá? O procedimento é exatamente o mesmo. Eu vou mostrar aqui. Eu só vou fazer nesse aqui, né? Mas entenda que o procedimento é exatamente igual. A gente vai primeiro limpar com a parte com álcool, tá? Pode pôr força aqui. Limpa bem, tá? Ele vai ficar um pouco com as marcas, não sei se dá pra ver no vídeo, tá? Ele vai ficar com as marcas do cotonete, né? A gente vem com essa parte seca e passa aqui, né? Só para dar uma leve polidinha, não é polida, né? Tirar a marca do álcool, tá? E a gente vai fazer isso com todos os espelhos, tá? A gente vai fazer aqui, ó, com esse daqui, ó, a gente já coloca aqui dentro. Opa, primeiro lado molhado. A gente limpa bem, depois com o lado seco. A gente limpa bem. Com aquele é a mesma coisa. Aquele suja bem menos, tá? Mas a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai limpar primeiro com o molhado. Tá? Agora a gente vira e vem com o seco.
tá? É isso aqui a limpeza que a gente tem que fazer diariamente, tá? Geralmente eu faço por aqui, né? Por esse buraco eu fiz ali por trás só pra dar pra ver direitinho, beleza? Vamos fechar a parte traseira, tá? Pronto, a gente fez a limpeza dos espelhos, tá? Com a limpeza a gente pode acabar desalinhando esses espelhos, tá? Vocês podem ver que eles têm uma série de pequenos parafusos aqui que servem justamente para a gente fazer o alinhamento, tá? Porque o laser, o feixe do laser, ele sai de lá de trás, bate no primeiro, vem para cá, bate nesse segundo, vem para cá, bate nesse terceiro e desce, tá? Passa pela lente e desce. Então os espelhos têm que sempre se manter limpos, tá? Tem que estar limpos. E a gente tem que conferir o alinhamento, tá? Por quê? O laser que sai dali ele tem que passar exatamente dentro desse buraco, bater no espelho, passar exatamente dentro desse buraco, bater no espelho, passar na lente e descer aqui de forma centralizada, tá? Esse é o problema. Tem que estar bem centralizado a saída do laser, tá? Se ele tiver um pouquinho para o lado, ele vai bater nessa caneta e vai superaquecer a caneta, tá? Pode até se cortar, mas a potência vai ser prejudicada, né? Vai esquentar a caneta e vai acabar derretendo a mangueira, tá? É isso que acontece. Vocês viram acontecer na foto que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Como que a gente vai fazer o alinhamento, tá? Vou colocar o celular aqui no pedestal novamente. Eu gosto sempre de deixar a potência do laser em 20, tá? Não sei se dá para ver aqui no vídeo, tá? Tá em 24, agora tá em 20, tá? Eu gosto de deixar em 20, que é uma potência baixa e uma potência segura para a gente trabalhar, caso o laser não esteja ainda aqui, tá? Tem vezes que o laser vai para cima, tá? Tipo, pode pegar na sua mão, no seu rosto, porque o laser, tá? De uma máquina como essa, ele é transparente, muita gente não sabe, tá? O feixe do laser é transparente e ele passa aqui no meio. Se você meter a mão aqui durante o funcionamento da máquina, você vai queimar a mão, tá? Então é importante você nunca travar esse sensor, tá? Eu coloquei até um imã aqui, porque eu vejo muita gente fazendo isso. A pessoa trava o sensor, tá? E não sabe, esquece aqui, acaba colocando a mão e acaba se queimando, tá? Esse sensor serve justamente para a máquina só ligar se a tampa estiver fechada, tá? Porque a tampa fecha e encosta nesse sensor. Eu deixo em cima aqui também porque a gente faz vídeo com a tampa aberta, tá? Mas eu sei que não pode fazer isso, na verdade, né? E que eu sei que o laser passa aqui no meio e o laser está sempre alinhado nessa máquina, tá? Então, potência vamos deixar em 20. Eu vou utilizar um Durex, tá? Para fazer esse teste, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um Durex aqui e apertar o laser para ver se o laser está batendo certinho aqui no furo, tá? Esse é o teste, não tem nada de mais complexo. E se o laser não estiver batendo aqui no meio, tá? Estiver batendo aqui pro lado, a gente vai ter que alinhar os espelhos para fazer com que esse laser passe exatamente no centro desse furo, tá? Vamos lá. Vou pegar um pedaço de Durex aqui. Eu gosto sempre de tirar um pouco da cola do Durex, tá? Para que ele não grude e não fique muito difícil de tirar ali no buraquinho do laser, tá? Tem gente que vende papel específico para isso, tá, galera? Mas o Durex serve, então não tem porquê, né? A gente comprar algo específico. A gente vai começar primeiro, tá? Por aquele laser, tá? Por esse daqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Beleza. Ó, nós vamos colocar o Durex aqui, tá? Naquele buraquinho. Eu vou estar fazendo com a tampa aberta, tá? Vou colocar o imã aqui para segurar, porque é um vídeo demonstrativo, tá? Eu sei que o laser não está tão desalinhado assim, a ponto da gente se machucar, tá? Na máquina tem alguns botões que a gente consegue acionar. Deixa eu tirar aqui só para mostrar. Na máquina tem alguns botões que a gente consegue acionar o laser, tá? Esse daqui, ó, botão de teste, ó. Vocês conseguem até ver, ó. Ela acende e faz um furo ali, ó. Tá vendo? Ó, bem no centro do círculo, tá? Isso quer dizer que aquele espelho está alinhado, não quer dizer que esse está alinhado, tá? Sempre assim, quando você colocar o Durex em um espelho, significa que o espelho anterior está alinhado, não ele, tá? Então, aquele espelho está jogando certinho para o centro desse espelho aqui, beleza, tá? Essa máquina tem outro botão de teste aqui, tá? Que dá para apertar por fora da máquina, para a gente utilizar justamente com a tampa fechada, tá? Mas aqui, como eu disse, vou estar utilizando com a tampa aberta só para demonstração, beleza? Então, tá bom. Aquele espelho está alinhado. Agora vamos ver se esse espelho está alinhado. Então, para a gente ver se esse espelho está alinhado, a gente faz o teste neste aqui, tá? Vamos colocar a câmera.
Pronto. Ó. Lá estava certinho, né? Eu fiz o furo no meio. Aqui a gente vai colocar desta forma. Vou colocar aqui mais pro ladinho. Beleza? Agora eu vou apertar o botão do laser. Vocês podem ver, deixa eu dar um zoom até quando ele for fazer o furo. Ó, vou apertar o botão. Vocês viram, ó, ele está um pouquinho deslocado para o lado de lá. Tá? Ele tem que estar batendo exatamente no centro. Tá? Só que esse espelho aqui, né, para a gente alinhar o segundo espelho, na verdade, que é esse aqui, a gente tem que fazer um teste um pouco diferente, tá? Para ficar de uma forma mais eficiente, na verdade, o alinhamento, tá? A gente tem que fazer esse teste em 4 posições. A gente tem que levar a caneta, né, esse conjunto, para cá, tá? Aí a gente faz um teste. Aí depois a gente leva para trás, para esse canto aqui, inferior direito, faz o teste novamente. Depois leva para o canto inferior esquerdo, aperta o botão de novo e leva para aquele lado e faz o teste novamente, tá? Se quiser pode fazer até o teste aqui no meio também, tá? Não tem problema nenhum. Ó, o furo está um pouco deslocado, dá para ver com a luz também, né? Um pouquinho deslocado para a esquerda, tá? Ele está um pouquinho deslocado para esse lado. Para a gente alinhar isso, ó, tem 3 parafusos. Eu vou mostrar nesse que vai ficar bem mais fácil de vocês verem, né? Ó, tem 3 parafusos aqui, certo? Ó, tem 3 parafusos aqui. O espelho está assim, ó. Se a gente apertar esse parafuso, o espelho levanta e joga o feixe mais para lá. Se a gente abaixar o espelho, ele faz o movimento ao contrário, tá? Então é tudo assim, ó. Se você apertar o parafuso que tem, ó, aqui, ó, vamos colocar o celular mais para trás. Ó, se você apertar esse parafuso aqui, o espelho vai fazer assim, ó. Ele vai vir para esse lado, tá? O parafuso vai empurrar o espelho. Se você apertar esse parafuso daqui, o espelho vai descer. Então é assim que você vai controlando, tá? Para a esquerda e para a direita, esse daqui. Para cima e para baixo, esse daqui. Como eu disse, ó, ali, ó, ele está jogando um pouquinho para a esquerda, tá? Então o espelho tem que fazer esse movimento. O espelho tem que vir para a direita. Então a gente tem que apertar esse parafusinho, né, para o espelho fazer um pouquinho assim, tá? Apertar aqui, ó, um aperto bem sutil, tá? Apertar bem de leve. Vamos colocar novamente o durex. Isso aqui é um trabalho que parece chato. Não, na verdade ele é chato, tá? Mas é um trabalho que ele é necessário, tá? Pra você fazer. E você vai fazendo bem rápido. Aqui eu tô fazendo devagar porque eu tô falando, tô gravando, tá? Mas isso aqui dura 2 minutos, tá? É muito rápido fazer isso. Vamos fazer novamente o teste. Ó, vocês viram que já foi pro centro. Se bobear foi até um pouquinho pra direita, tá? Mas ele foi pro centro, ele foi pro lugar certo, tá? Não vou mexer mais. Beleza. Esse espelho e esse tá alinhado. Agora vamos ver se esse espelho tá alinhado, tá? Para fazer o alinhamento desse espelho é diferente, tá? Deixa eu descer um pouquinho a mesa. Que a gente vai ter que ter acesso agora por baixo da caneta, né? A gente vai colocar o durex aqui, tá? Ó, presta muita atenção. A máquina tá destravada, tá? Nunca faça isso com a máquina destravada, tá? Eu gosto de tirar a mangueirinha, né, de ar para não empurrar o durex para baixo, tá? Vamos colocar a mangueirinha de ar aqui pro lado. Vou colocar vocês aqui no tripé. E agora a gente vai estar alinhando este aqui, tá? Vou fazer com a máquina aberta, novamente, vou frisar isso, tá? Tô fazendo com a máquina aberta, com um ímã travando, né, o sensor, mas faça sempre com a máquina desligada. Coloque o durex, feche a máquina e aperte o botão de teste, tá? Então a gente vai grudar aqui nessa pontinha o durex, certo? Faz uma marquinha, faz um pouquinho de força, tá? E a gente vai apertar o botão de teste. Ó, você vê que ele fura. E a gente vai pegar e olhar o buraco. Tá? Deixa eu focar para vocês aqui, que é muito importante falar sobre essa parte. Ó, na mesma posição que vocês colocaram o durex, você vai tirar, você vai olhar o furo, tá? Você vai ver que tem uma marca. Deixa eu ver onde fica melhor aqui para ver. Ó, vocês vão ver que tem uma marca do círculo, que é a ponta da caneta, e tem uma marca do círculo furado, que é a ponta do laser, tá? Esses dois círculos, eles têm que coincidir
entre si. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar essa marca para vocês. Aqui parece que dá pra ver, né? Tem um círculo bem pequenininho e um círculo maior. O maior é a ponta da caneta e o menor é o círculo do furo do laser, tá? Aqui ele tá desalinhado. Para fazer um alinhamento, a mesma coisa, tá? Ó, aqui dá pra ver que o nosso furo tá muito para a direita, então a gente vai ter que colocar ele para a esquerda. Vamos prender o durex aqui novamente, aqui embaixo do laser. Tá? Ó, o furo tá indo muito para esse lado, então eu tenho que fazer o furo ir para lá. Para fazer o furo ir para lá, eu tenho que levantar o espelho de assim. Então eu tenho que apertar esse parafuso, tá? Se eu apertar o parafuso, o espelho levanta um pouquinho. Então eu vou dar um leve aperto e vou fazer o teste novamente. Lembrando, fecha a tampa, faz o teste, tira e olha novamente. Opa. Ó, agora ele está quase certinho, só que ele está um pouquinho para baixo. Ele está para baixo, ele tem que ir um pouquinho para cima. Vamos colocar novamente aqui do ladinho. Tá. Para ir para trás é esse, e para ir para lá a gente tem que levantar, abaixar esse aqui. Então a gente vai abaixar só um pouquinho este aqui e fazer o teste novamente. Ó, agora ele está no centro. Ele está no centro do nosso furinho. Então a máquina está alinhada, tá? É assim que faz o alinhamento, a limpeza e a lubrificação de máquinas laser, tá? Pode parecer algo complexo, como eu já disse, tá? Não é algo complexo, não é algo difícil de fazer. Com a prática, fazendo todo dia, você pega a manha rapidinho, tá? Por que é importante? Eu falei até desse imã, né? Eu utilizo esse imã, mas porque eu sei que minha máquina não desalinha tanto, tá? Imagina que você pega uma máquina nova totalmente desalinhada. Se esse espelho estiver muito desalinhado, imagine que ela pode jogar o laser para cima, tá? Isso pode acontecer, isso acontece, tá? Pode jogar o laser para cá, pode jogar para cá. Aí você vê que tem uma parte que está queimando aqui do lado. Pode ter certeza que o laser está desalinhado, tá? Por isso que eu falo, sempre, nunca desative, né? Coloque o durex, fita crepe, o que você quiser mexer, tá? Feche a tampa, tá? E aperte o botão de teste, tá? Porque assim você vai evitar se queimar, tá? Não é uma queimadura que vai te matar, tá? Mas é um machucado, então a nossa saúde sempre em primeiro lugar, tá? Esse vídeo eu sei que ficou longo. Se esse vídeo fez sentido, te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.